Uniclac. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Luciana Medeiros, estou aqui para estudar com você para o concurso da Anvisa, o decreto 3029. Dúvidas, quesitos, questionamentos, estamos sempre à disposição. Professora lucianamedeiros@gmail.com ou então, através do meu Face, você pode me adicionar sem problema nenhum. Luzinha Medeiros. Qualquer coisa, estando ali online, ó, a gente bate um papo, né, na mesma hora, tá certo? Tranquilos? Muito bem. Bom, hoje, dando continuidade aí ao edital, nós vamos estudar o decreto 3029 de 99. Luzinha, esse decreto aprovou o quê? O regulamento da nossa autarquia, o regulamento da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portanto, esse decreto, ele se dispõe aí a regulamentar, né, a nossa Agência de Vigilância Sanitária, decreto 3029. Vamos direto ao ponto? Vamos direto ao ponto. Nós já estudamos na lei que a Anvisa é uma autarquia, pessoa jurídica da administração pública indireta, criada por lei específica e com personalidade jurídica de direito público. Muito bem. Aliás, as autarquias são as únicas que sempre, e se é sempre, não tem exceção, sempre possuem personalidade jurídica de direito público e são as únicas da administração pública indireta que possuem sempre personalidade jurídica de direito público. Muito bem, a Anvisa é uma autarquia, mas ela está vinculada, por ser uma autarquia, ela está vinculada. Vinculada a quem, Luzinha? Você perguntou, foi? Vinculada ao Ministério da Saúde. Afinal de contas, nós já sabemos que alguns produtos, não é? Eles vão impactar diretamente na qualidade, né, de vida da pessoa, na saúde. E como nós tivemos o advento da Lei 8080, não é? Materializando aí, tentando concretizar aquelas ações que o legislador constitucional assim determinou, quando veio e trouxe em 88, elevou a saúde aí, né, como dever do Estado e direito de todos, sem excluir da família, sociedade, etc. Então ele vem materializando isso com 8080 e a partir daí a Anvisa sendo criada para realizar ações, não é, de fiscalização, produtos disponibilizados aí para o consumo humano, para o uso humano e que vão impactar diretamente na qualidade de vida, portanto, na saúde da pessoa. Então, a Anvisa, autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério da Saúde e com personalidade jurídica de direito público. Personalidade jurídica de direito público. Não pode esquecer, já sabemos porque ela é uma autarquia em regime especial, ela exerce aí, ó, a sua fiscalização, ela tem aí a sua autonomia administrativa, ela possui aí seus próprios dirigentes, né, sua diretoria, conforme nós vimos, a nossa diretoria colegiada, nós já estudamos, não foi? Vimos aí os comandos gerais dados pela lei, ok? Então, nós podemos aqui afirmar, portanto, num breve resumo, que a Anvisa é autarquia em regime especial, uma espécie de agência, não é? Que vai regulamentar, agência reguladora, possui personalidade jurídica de direito público e vincula-se ao Ministério da Saúde. Muito bem, falamos que a Anvisa é uma autarquia, Luzinha, e mais uma vez eu lhe pergunto, que eu não quero esquecer. Por que uma autarquia em regime especial? O que caracteriza a natureza, não é, jurídica de uma autarquia especial? Qual a natureza dela? Por que chamar de autarquia? O seu professor de administrativo, com certeza, sua professora, com certeza vai
aprofundar esse conhecimento com você. Porém, a título aqui de legislação, nós vamos já caracterizar, dar pelo menos um conhecimento para que você entenda o que é uma autarquia em regime especial. O que caracteriza, uma das características de uma autarquia, e sendo ela uma autarquia em regime especial, é a independência administrativa, conforme nós falamos anteriormente. Ela tem sua diretoria colegiada, formada por até 5 membros. Vocês estudaram isso, ok? Não pode esquecer. Então, nós temos nossa diretoria colegiada, o nosso órgão colegiado, que vai se reunir. Tudo isso nós vamos estudar aqui também. Porque o decreto, lembra? Falamos quando estudamos a lei. O decreto, não é? Ele serve, digamos assim, uma das funções deste decreto, ele serve para regulamentar. Regulamentar o quê? A lei que instituiu a Anvisa, que criou a Anvisa. Então, o executivo, ele aprova o regulamento da Anvisa, a fim de que a lei que criou a Anvisa possa ser devidamente executada. Esse decreto explica a lei para que ela possa ser corretamente aplicada ao caso concreto. A lei nos dando aí os comandos gerais e o regulamento especificando, não é? Aquela organização, aquela estrutura administrativa da autarquia da Anvisa. Percebe? Tranquilos? Muito bem. Então, o que caracteriza a natureza da nossa autarquia especial é a independência administrativa, a estabilidade de seus dirigentes, lembra? Durante o mandato do dirigente, não é? Do seu diretor, do seu presidente, diretor-presidente, ele tem uma estabilidade. Ele tem uma estabilidade. Se até 4 meses após a nomeação desse diretor, ele não for exonerado imotivadamente, sem motivo, então ele passa a ter o quê? Ele passa a ter aí a sua estabilidade. Então, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. E a sua autonomia financeira, a independência administrativa e a autonomia financeira. Então, nós recebemos recursos públicos oriundos do orçamento da União, uma vez que nós somos uma autarquia vinculada a um dos órgãos da União, qual seja Ministério da Saúde. Muito bem, Luzinha, mas qual é a finalidade da Anvisa? Qual a finalidade institucional? Qual é o fim último que a Anvisa busca? Ora, você não deveria ter perguntado isso, mas se você perguntou, é porque você quer realmente aprender. Porque aprender a gente já sabe. Agora, aprender é fixar. Muito bem. A resposta você já tem dentro de você. A finalidade básica é a proteção da saúde da população. A 8080 vem normatizando o Sistema Único de Saúde, não é? Organizando ali aquele Sistema Único de Saúde e, a fim de que as ações pudessem ser efetivamente executadas, precisamos de apoio. Saúde precisava de apoio. E um desses apoios, melhor dizendo, me perdoe, um desses apoios vem de quem? Vem da Anvisa. A vigilância epidemiológica, a fiscalização que há de se fazer na produção, comercialização, venda, exposição de produtos que podem, eventualmente, fazer mal à saúde humana ou beneficiar de alguma forma, mas que, porventura, tenha sido aí fraudado, e aí posto, não é? Aí no comércio, alguém adquire esse produto e olha o problema. Foi um produto que foi fraudado. Então, para isso, existe a Anvisa. É para isso que existe a Anvisa. Então, a finalidade institucional da Anvisa, primeira, básica, é a proteção à saúde. Claro, a proteção à saúde. Olha lá. Promover a proteção da saúde da população. Através de quê? De fiscalização, de controle sanitário. De quê? Da produção e da comercialização de produtos
que são submetidos à vigilância sanitária. Então você veja que não é uma questão difícil, questão de bom senso, questão de bom senso. Então são produtos, não é, que são comercializados e que podem impactar na qualidade dos níveis de saúde da nossa população. Então, já que a renda, você pode até pensar assim, já que a renda é um dos fatores determinantes, condicionantes da saúde que você estudou no 80-80, então, tendo essa renda, eu posso, eventualmente, adquirir um produto que, caso não seja submetido a um certo controle de qualidade, pode causar aí um grave estrago na saúde de quem o adquiriu. Então, finalidade institucional da Anvisa é promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos, serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos, não é? Tecnologias que são relacionadas, né? Todos eles relacionados a essa produção, a essa comercialização desses produtos. Além do que, cabe à Anvisa também, fazer o quê? O controle de portos, aeroportos e fronteiras, a vigilância, manter a vigilância nos portos, aeroportos e fronteiras. O estrangeiro que aqui adentra, ele estará submetido a normas que são todas da vigilância sanitária, beleza? Já que aqui no nosso país, todos podem, não é? Qualquer um de nós podemos entrar, sair, permanecer no país, né? Em tempo de paz. Qualquer pessoa pode, em tempo de paz, entrar, sair, permanecer no nosso país, não é? Com os seus respectivos bens, conforme nos garante a nossa Constituição. Muito bem, muito cuidado. Olha, você vai receber aí, né, o material do decreto, do seu regulamento, e você vai perceber que muitos artigos do regulamento já foram vistos na lei. Na lei que criou a Anvisa. Por isso a importância de você assistir as aulas em sequência. Então, a lei da Anvisa já estabeleceu alguns requisitos básicos. Então, o regulamento, ele repete algumas coisas que já foram vistas na aula passada. Como, por exemplo, não é? Aqui, a incumbência da agência, as competências da agência, né? Os bens e produtos que são sujeitos ao controle e à fiscalização da agência, da nossa Anvisa. Então, por exemplo, o artigo 3º, o artigo 4º do regulamento é a cópia do que está na lei. Portanto, eu não tenho como furtar aqui o seu tempo, não é? Explicando a mesma coisa que já foi explicado, tá certo? Qualquer dúvida, por favor. Professora Luciana Medeiros@gmail.com, Luzinha Medeiros lá no Face, tá? Mas o fato é que na aula passada nós estudamos a nossa lei que instituiu a Anvisa, não é? E lá nós destrinchamos toda ela, certo? Beleza? Então agora nós vamos passar, dito isso, explicado isso, nós vamos passar para a estrutura básica, que também já foi vista, não é? De certa forma, nós estudamos na lei a estrutura básica da Anvisa. A gente sabe que a Anvisa é formada, não é? De diretoria colegiada, nós já vimos, também de uma procuradoria, não é? Da nossa ouvidoria, da nossa corregedoria e do nosso conselho consultivo. Afinal de contas, a participação da população, não é? Aí nas ações e serviços de saúde, segundo o mandamento constitucional, é um dos princípios, não é? Da política nacional de saúde, já que a Anvisa ela está diretamente ligada a esta política, não é? Então, nós temos também o conselho consultivo com a participação social, dando aí transparência e facilitando o controle, não é? O controle das pessoas, não é? O controle da nossa agência através da nossa comunidade, tá certo? Muito bem, então quais são, Luzinha? Quais são as estruturas básicas que compõem a Anvisa?
Diretoria colegiada, procuradoria, corregedoria, ouvidoria e conselho consultivo. Existem outras sim, as demais unidades organizacionais da Anvisa, elas também vão ser previstas, não é, em regimento interno, no regimento interno. Essas são as unidades o quê? Básicas. Diretoria colegiada, ok? Nós temos a procuradoria, a corregedoria, a ouvidoria e nosso conselho consultivo. São estruturas básicas de administração, é a estrutura organizacional da nossa empresa. As demais, da nossa autarquia. As demais serão previstas em regimento interno, ok? Muito bem, então as demais unidades organizacionais da Anvisa, onde elas ficam? Elas, não é, serão previstas no nosso regimento interno. Será o regimento interno o documento que disporá sobre a estrutura, atribuições, vinculação das demais unidades organizacionais da Anvisa. Vamos estudar no momento oportuno. Por enquanto, o regulamento. Depois, o regimento interno. Beleza? Tranquilos até aqui? Muito bem. A diretoria colegiada, já vimos alguma coisa na aula passada, mas nós vamos rememorar. Por quê? Porque é de fundamental importância para o nosso concurso, para que nós possamos gabaritar a nossa prova. Aqui a ideia é gabaritar a prova, não é? Aqui a ideia é gabaritar. Então, a gente está fazendo uma abordagem objetiva, trazendo questões e falando com você como é que efetivamente essas questões elas podem ser eventualmente cobradas, tá certo? Beleza até aqui? Muito bem, vamos lá. Luzinha, estamos agora falando da diretoria colegiada. Muito bem, da diretoria colegiada. Essa diretoria colegiada, ela dirige a Anvisa. É, lógico. Nós temos aí nossos diretores, dentre eles o diretor-presidente. Essa diretoria é composta de 5 diretores, é o que determina o regulamento, porque a lei disse que era de até. Na lei era até 5, e aqui 5. Bom, mas se é até 5, não. O regulamento, aí, aprovado pelo Poder Executivo, porque a lei disse que o regulamento seria aprovado por ato do Poder Executivo, e eu expliquei na aula passada o porquê disso, não é? Aí, tomando por base o nosso poder regulamentar exclusivo do Poder Executivo, que você vai estudar lá em Direito Administrativo, tá certo? Os poderes administrativos, poder discricionário, vinculado, enfim, normativo ou regulamentar de polícia, hierárquico, muito bem. E algumas especificidades, né? Principalmente com relação ao que é poder discricionário, que é vinculado, mas isso é lá em administrativo. Bom, o fato é que a diretoria é composta de 5 diretores, sendo um dos quais o seu diretor-presidente. Esses diretores, eles devem ser brasileiros. Existem cargos que você vai estudar em direito constitucional que são exclusivos de brasileiros natos. Quando a lei quer brasileiro nato, ela fala brasileiro nato. Porque, segundo o mandamento constitucional, a lei não pode distinguir brasileiro nato de naturalizado. Mas a Constituição pode distinguir em algum momento e distingue em algum momento. Por exemplo, não é? No caso da ocupação de cargos públicos. Existem cargos públicos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Quais são eles? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, não é? Ministro do Estado de Defesa, ministro do STF, não é? Carreira diplomática, tá certo? E os oficiais das Forças Armadas. São pessoas que só podem ser brasileiros natos. Não é aqui o nosso caso. O nosso caso, ela diz que esses diretores serão brasileiros. Então, se a lei não pode distinguir brasileiro nato e naturalizado, então, brasileiros natos naturalizados indicados e nomeados pelo presidente da República. Pelo presidente da República, afinal de contas, a Anvisa ela é vinculada ao Ministério da Saúde. Vinculada ao Ministério da Saúde. Pois bem, então os diretores são nomeados, não é? Aqui, eles são indicados pelo presidente da República, porém, para que haja essa nomeação, é preciso previamente que o Senado Federal possa consentir com isso. Então, após a aprovação prévia do Senado Federal, para cumprir mandatos de 3 anos.
Então, esses diretores cumprem mandatos de 3 anos, são indicados pelo presidente da República, passam pela sabatina do Senado Federal, da Casa Alta, né, do Poder Legislativo, Senado também chamado Casa Alta, não é isso? E, após a aprovação prévia da Casa Alta, haverá, portanto, aí, não é, a nomeação. E esses diretores cumprem um mandato de 3 anos, permitida aí, né, a recondução que nós vimos lá na lei. Beleza? Tranquilos até aqui? Tranquilos? Muito bem. Luzinha, direito não, você está falando errado. Direito não. A legislação já gosta de uma competência, né, Luzinha? Gosta. Gosta. Como é que você sabe que ela gosta? Ela gosta de uma competência. Gosta sim. E nós temos as competências da diretoria colegiada. Tem? Tem. Tem. Eu trouxe algumas aqui, nós vamos estudar. Você pega aí no seu material, artigo 11, né? E você precisa ler, porque as competências são competências, né? São atribuições. E explicar a atribuição é apenas, não é uma missão um pouco complicada, é apenas um pouco complicada. Por quê? Qual é a atribuição básica de um advogado? Atribuição básica de um advogado, competência básica de um advogado, é, sem sombra de dúvidas, representar o seu cliente, não é? Que passou aí uma procuração, então representar em determinada ação. Básico. O que é que tem que explicar? A atribuição de advogado. Então, as atribuições, elas também são objetos de prova, né? Elas são objeto de prova. E aí, a gente precisa estar pelo menos, né, conhecedor, ser pelo menos conhecedor das competências de que tratam a lei. Nós estamos, portanto, estudando algumas competências da diretoria colegiada e no artigo 11 eu trouxe aqui algumas, não é? Analisar, discutir, decidir em última instância, que nós falamos na aula passada, não é? Administrativa sobre matérias de competência da autarquia. A última instância administrativa da Anvisa é, sem sombra de dúvidas, a diretoria executiva. Afinal de contas, é ela quem dirige a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá certo? Composta de seus cinco diretores presidentes, dentre eles, o diretor-presidente. Dentre eles, o diretor-presidente, que serão nomeados, dentre brasileiros indicados, pelo presidente da República após, não é, a aprovação pelo Senado Federal, pela Casa Alta do Poder Legislativo. Muito bem. Então, né, analisar, discutir, decidir, em última instância administrativa, sobre matérias de competência da Anvisa, em especial sobre a administração estratégica da agência, não é? Quais são as estratégias que serão utilizadas a fim de que se possa alcançar as metas e os objetivos previstos no contrato de gestão que nós falamos na aula passada? E que eu disse que você poderia achar esse contrato de gestão, porque é público, no site, no sítio oficial da Anvisa. É público, né? Transparência, controle social. Está lá, você pode ter acesso. Qualquer um de vocês pode ter acesso, né? O planejamento estratégico da agência, propor ao ministro da Saúde, né, as políticas e diretrizes governamentais destinadas a permitir à agência o cumprimento de seus objetivos. Quem melhor conhece a Anvisa, fatalmente, é o seu diretor, é a sua diretoria, não é? Seus diretores, é quem melhor conhecem aí a nossa agência. Então, eles conhecem, digamos assim, com uma palma da mão. Então, eles podem sim e devem propor ao ministro da Saúde, já que a agência é vinculada ao Ministério da Saúde, propor diretrizes a fim de que possam facilitar, que essas diretrizes possam facilitar a Anvisa a cumprir a finalidade a qual ela se destina. Muito bem, então está aqui. Editar medidas sobre normas de competência sanitária, cumprir e fazer cumprir essas normas, claro. Se ele vai editar normas, não é, relativas à vigilância, à competência de vigilância sanitária da própria agência, ele não vai cumprir? Então, cumprir e fazer cumprir. Muito bem. Então, vocês viram aí algumas competências. Pega aí seu material. Está na sua mão.
E agora nós vamos ver a questão das reuniões. Se você tem um órgão colegiado, a diretoria colegiada é um órgão colegiado formado por mais de uma pessoa. Órgão colegiado, você estuda administrativo ou vai estudar, é aquele órgão que é formado por mais de uma pessoa. Então, se você tem um órgão colegiado, você tem reuniões. Você gosta de reunião? Nada contra reunião, mas reuniões, mantenha a pose, reuniões, muito bem. A diretoria colegiada deve se reunir. E se você pegou a aula passada, você já sabe como é que ela se reúne. Com pelo menos, a diretoria reunir-se-á com pelo menos a presença de 3 diretores. 3 diretores. E dentre eles, deverá estar presente o diretor executivo, ou o seu substituto legal. E essa reunião, ela deve deliberar sobre aquelas competências, assuntos relativos àquelas competências que acabamos de ver, dentre outras competências. E as deliberações, as decisões, serão tomadas por maioria simples. A título apenas de conhecimento, o que é maioria simples? A maioria simples é aquela que é exigida para que se possa aprovar, sobre o assunto que está sendo posto em pauta, é preciso que pelo menos a metade dos indivíduos presentes, mais da metade dos indivíduos presentes, que tenha o voto de aprovação de mais da metade dos presentes. Então, vamos ver aqui como é. Olha lá. A diretoria reunir-se-á com a presença de pelo menos 3 diretores. Dentre eles, o diretor-presidente ou seu substituto legal. E vai deliberar essa reunião. Esse assunto será aprovado por maioria simples. Mas o que é maioria simples? Maioria simples é aquela em que se exige a metade dos indivíduos presentes à sessão e não o total do grupo que compõe o órgão à casa. Então, eu não preciso dos 5. Eu preciso pelo menos a metade e mais um. Então, metade de 5, 2,5, 3. Então, 3 diretores. 3. Então, eles vão aí deliberar. Eles podem deliberar porque foi assim que a lei determinou. Tá certo? Beleza? Tranquilos até aqui? Então, a diretoria reunir-se-á com a presença de pelo menos 3 diretores, dentre eles o diretor-presidente ou seu substituto legal, e essa deliberação se dará por maioria simples. Maioria simples é aquela em que se exige a metade dos indivíduos presentes à sessão e não a totalidade do grupo que compõe o órgão ou a casa. Certo? Beleza? Então, você tem 3 ali, a maioria daqueles ali presentes é que vão determinar se essa matéria será aprovada ou não. E o conselho consultivo? Luzinha? Ora, o conselho consultivo é uma proteção que todos nós temos, de participação das pessoas, do cidadão, na gestão, na organização da nossa agência. Afinal, como princípio democrático, o princípio republicano, a aplicação do princípio republicano, a aplicação do princípio democrático exige a participação popular, o controle social nas ações governamentais. Como a Anvisa é uma pessoa da administração pública indireta, então, pelo menos que se respeite aí a participação da nossa sociedade, pelo menos em um órgão, no nosso caso, o nosso órgão do nosso conselho, chamado o nosso Conselho Consultivo. Beleza? Tranquilos até aqui? O Conselho Consultivo, ele é formado, segundo o regulamento, por 12 membros. E esses membros, eles caem na prova. Você vai ver que, independente da banca, eu trouxe questões também, você vai ver algumas questões aí, depois a gente vai tentar fazer mais uma aula só de questão. Então, com questões inéditas, inclusive. Então, o Conselho Consultivo, ele é composto de diversos segmentos, representações de diversos segmentos sociais, tá certo? Então, essa composição, a fim de que a gente não perca o fio da meada,
nós vamos ver no próximo bloco. Não saia daí, eu estou aqui, ó, no LAC junto com você. Beijo e até já. Clique LAC.